Já te aconteceu observar uma obra de arte, não apenas olhar para ela, mas senti-la? Tentar decifrar a mensagem que o artista escondeu entre as pinceladas, porque não a escreveu numa placa grande e luminosa. Pois bem, uma mulher é exatamente isso. Uma obra de arte com vida própria. E a sua língua não é a tua. Há uma pergunta que ecoa na mente de quase todos os homens, independentemente da sua idade ou passado. Como posso saber, a sério, se uma mulher quer uma relação íntima comigo? A resposta, quase sempre, está incrivelmente perto. Mesmo à tua frente. Mas a maioria dos homens não a vê. Eles olham, sim. Observam, sem dúvida. Até imaginam. Mas não escutam. Não prestam atenção àquelas pequenas senhas, àqueles sussurros que uma mulher envia sem pronunciar uma palavra clara. Porque a mulher, na sua natureza, não costuma dizer as coisas de forma direta, como o homem espera. É muito improvável que ouças, desejo-te. Essa não é a maneira dela. Ela usa um código completamente diferente. Um código subtil, suave, mas incrivelmente poderoso e carregado de significado. Quando uma mulher se sente genuinamente atraída por um homem, não se aproxima apenas por um impulso físico. O que ela procura, em primeiro lugar, é segurança. A certeza de que aquele homem por quem sente algo é capaz de a conter, de respeitar os seus limites, de a fazer sentir desejada e não usada. E como não o pode dizer de forma aberta, usa outra estratégia, as perguntas. E a verdade é que há duas perguntas específicas que, se uma mulher te fizer, não são apenas para chamar a tua atenção. São um teste para algo muito mais profundo. Já vi demasiados homens perderem oportunidades claríssimas porque não entenderam a natureza destas perguntas ou porque responderam de uma forma tão desastrada que os fizeram parecer imaturos ou indignos da sua confiança. Antes de continuarmos, um aviso crucial: tudo o que vais ouvir é relativo. Depende da personalidade de cada um e do contexto. É dirigido a pessoas com intenções sérias, que procurem uma ligação genuína. Por isso, por favor, absorve isto com maturidade. Se gostares deste conteúdo e quiseres aprofundar estes segredos, subscreve o canal e ativa o sino para não perderes nada. E agora, vamos em frente. A mulher, quando sente interesse, começa a aproximar-se diretamente. Começa a testar o terreno, a provar o teu nível de consciência, a tua inteligência emocional. E a primeira pergunta que ela usa neste contexto é tão simples que o homem nunca espera que esconda um significado tão profundo. Ela pergunta-te: é que eu vivo sozinho? O homem pode pensar que é mera curiosidade, conversa de circunstância. Mas a realidade não podia ser mais diferente. Esta pergunta não é inocente. É um código cifrado. Por detrás dela, há uma imagem completa que a mulher já começou a pintar na sua mente. A mulher que está a pensar em ti de uma maneira profunda quer saber uma coisa: existe um espaço onde ela possa ser livre contigo? Um espaço sem interrupções, sem olhos a vigiar, sem o risco de aparecer alguém. Ela não está a pensar no tamanho do apartamento ou se está arrumado. Está a pensar no que existe para além das paredes. Na possibilidade de intimidade. Na probabilidade de ela se poder mostrar tal como é, sem medo. E é aqui que a maioria dos homens comete o erro crasso. O homem acha que a pergunta é um convite direto. E atira-se a responder com um entusiasmo quase infantil: sim, vivo sozinho. Queres vir a casa? E com essa frase curta, estragou tudo. A mulher não quer sentir que estás à espera desse momento com ansiedade, que estás preparado para saltar sobre a oportunidade à primeira hipótese. Ela está a perguntar para medir a tua maturidade, não para que lhe ofereças uma ida à tua casa na hora. O homem inteligente é aquele que lida com esta pergunta com calma, com confiança e com um toque de humor subtil. Demonstra que captou a mensagem sem correr para ela. Responde com segurança, com um sorriso tranquilo: sim, vivo sozinho. Por quê? Pensavas que eu tinha um segurança à porta? Uma resposta leve, simpática, que transmite uma mensagem crucial: percebo que me estás a perguntar, mas não estou desesperado. E nesse preciso instante, a mulher começa a ver-te de outra maneira.
Vê em ti um homem capaz de ler nas entrelinhas. Um homem que perceba sua linguagem, não apenas as suas palavras. E é aí que começa a atração verdadeira. Mas a segunda pergunta, a que revela o desejo dela de uma forma ainda mais profunda, é mais evidente, para quem sabe decifrar o código. Ela pergunta-te, com um tom calmo, como se tivesse apenas curiosidade sobre algo casual: estás a ver alguém? Esta pergunta não é simples. Não é inocente. E não é curiosidade mundana. Por detrás dela há um mundo de intenções. Quando te faz esta pergunta, está a tentar descobrir se o caminho para ti está desimpedido. Se tem autorização para se permitir sentir atraída por ti, ou se, pelo contrário, se estaria a meter num território complicado onde poderia acabar por se sentir envergonhada. Antes de entregar as suas emoções, uma mulher precisa de sentir que a ideia é permitida. Que não é um passo em falso. Que não se vai arrepender. E que tu não a farás sentir como se tivesse invadido um espaço que não lhe pertencia. E o mais importante nesta pergunta não é a pergunta em si, mas a tua resposta. Porque se imediatamente disseres, não. Estou solteiro, totalmente disponível. Estragaste tudo outra vez. Essa resposta mostra que estás demasiado disponível. Que esperas por qualquer sinal de interesse feminino com um anseio que apaga o desejo dela em vez de o acender. A resposta que faz com que uma mulher se sinta mais atraída é aquela que transmite confiança, calma e uma pequena, mas intencional, distância. Poderias dizer algo como: bom, tenho saído com algumas pessoas, mas nada sério por enquanto. Essas palavras, por si só, são suficientes para que ela te olhe de uma forma completamente diferente. Transmitem-lhe que és um homem desejável, não um homem desesperado. Ela sente que és um homem com opções, um homem que as mulheres escolhem, e não um homem que espera ser escolhido. E para uma mulher, este ponto muda absolutamente tudo. Ela não quer um homem sozinho que procura alguém para preencher o seu vazio. Quer um homem que, estando completo por si mesmo, se a escolher a ela, será uma escolha e não um consolo. Estas duas frases. Vives sozinho e estás a ver alguém? São os sinais mais fortes que uma mulher te pode enviar sem dizer uma palavra direta. Ela não está a dizer desejo-te. Está a dizer: posso dar-me licença para me aproximar mais? Quando uma mulher te lança estas perguntas, não está à procura de informação lógica. Está a medir a tua energia. A tua presença. A tua calma. O teu nível de confiança. Está a tentar ter a certeza de que és um homem capaz de a conter e não um homem que anda atrás dela ofegante. Porque a mulher, na sua essência, não se sente atraída por um corpo tanto quanto se sente atraída por uma energia. Sente-se atraída pelo homem que lhe dá uma sensação de segurança emocional, de domínio calmo e de maturidade interna. E se ela sentir essa energia em ti, não vai precisar de um convite nem de palavras diretas. Vai aproximar-se de forma natural, por pura atração.